competição aí, tá aí o Nicolas dos Santos, e eles perderam, dois foram desconvocados, né? É bom a gente dizer, o Henrique e o Nicolas foram desconvocados, o César e o Vinícius ainda têm outros compromissos, mas você falava... Não, e é legal dizer também que o índice que o César conseguiu para o Mundial nem foi nessa competição, por isso que ele continua escalado, ele tinha conseguido o índice antes do Maria Lenk. Doutor, o diurético entra nessa questão que o senhor falou, que independe da quantidade que apareça, basta ter o vestígio ali, que já é considerado doping. Tem drogas, por exemplo, o uso de cocaína, a catina, que é outra droga de folha estimulante, ela está relacionada com a concentração que você acha. Tem um remédio que se usa muito para asma, que é ele chama salbutamol. É a famosa bombinha que a rapaziada usa. Então, ela se sabe que se ela for ingerida via oral e não por aspiração, ela concentra muito mais e ela pode ter um efeito anabolizante. Então, depende da concentração que você acha na urina. Os diuréticos não. Né? Os anabolizantes, tanto os produzidos por nós, que são os hormônios, quanto os exógenos que você compra e eles são sintéticos, eles também são drogas que são proibidas. Então, achou... não tem muito... Tinha uma questão do... Você vai discutir outras Uma questão do César, até inclusive quando ele fez o pronunciamento dele, que 2 semanas atrás ele tinha feito um teste. Foram 5, inclusive, durante a temporada. Então, 2 semanas antes ele fez um teste e 2 depois ele fez com esse restígio aí, com essa... Então, mas veja, eu acho que a gente não deveria discutir casos específicos, porque, não sei, provavelmente não aconteceu isso, foi uma contaminação. O que o exame antidoping mostra é que a droga está lá. Como ela chegou lá... Isso é uma outra investigação. Exatamente, é outra história. E eu lembro também que a tendência da gente é achar, não, porque foi pego no doping e tal, fulano e tal. Agora, 2 perderam marcas, né? 2 não vão mas 2 vão. Então, de repente, se imagina que fosse uma situação lá dos americanos correndo 100 metros. 2 tomaram anabolizante, 2 não. Os 2 que tomaram foram o primeiro e o segundo, os 2 vão para a Olimpíada. O terceiro e o quarto não vai. Mas os 2 foram flagrados do antidoping, ou seja, eles ganharam o primeiro e o segundo, não de maneira ilícita, eles não vão, mas os terceiro e o quarto vão que não usaram, entendeu? Então você, por exemplo, você nunca usou, não faz uso tal, você vai você não está competindo com alguém de maneira desigual. Então é isso que o doping, a WADA faz tal. Imagina, doutor, Gustavo, desportivamente, o que a gente perde nesse momento, caso os 2 atletas não consigam recuperar índice, ou sejam realmente punidos? Eles são atletas importantes aí do quadro? São atletas importantíssimos, não só os 2 que foram, mas o recente da Fabiola também, ela não vai participar do Mundial e vai participar do Pan-Americano, mas é um momento muito triste para o esporte, para a natação, é uma chateação tremenda dentro do que a gente está vendo, até independente da justiça ou da injustiça, o que sai na mídia, aí essa relação, né, sai furosemida. Independente de como isso aconteceu e no doping, pelo que acompanho, você é considerado culpado até que você prove a inocência, que é diferente da justiça comum, que você é inocente até que alguém prove que você é culpado. Porque no final das contas a substância está lá, a prova laboratorial está lá. Isso, mas a justiça comum às vezes tem um corpo lá também peraí, ainda que você consegue falar que não foi você ou que você não teve a intenção. Mas no caso do doping você é culpado. Aí quando você faz a prova, você faz todo o trajeto de como a substância chegou lá e você entra nos fatos, em detalhes, aí é muito técnico, né? Muita quantidade, como foi, você dá a punição, que é tudo isso que a gente está observando aí nos últimos meses e todos os acompanhamentos do doping. E aí entre uma coisa e outra, quer dizer, entre o início do processo e até que o atleta seja, por exemplo, inocentado, esse meio de tempo deve ser terrível. Como é que ele se concentra para treinar, para se recuperar? Nós temos casos de atletas que se recuperaram, né? A gente vai até mostrar alguns daqui a pouco. Outros não, outros simplesmente não conseguiram se recuperar desse embate. Então, a visão como atleta, eu nunca passei por isso e deve ser um momento muito difícil. Acho que a tranquilidade para você treinar, para você estar lidando com isso, como está acontecendo agora, como a Fabíola teve que lidar, que não vai estar no Mundial, é um baque para o atleta, de concentrar, você tem que pensar em nadar, em fazer musculação, em ir para uma competição
e ter que lidar com toda essa situação fora, né? Acho que ninguém gostaria de estar na pele dessa situação ou tendo que responder a todas essas indagações, principalmente porque você teve uma carreira, você construiu uma série de coisas durante tanto tempo e com uma questão dessa, né, específica como essa, seja esse fato isolado, pode causar um baque muito grande. Então, eles têm que ter tranquilidade nessa hora. Está sendo julgado ainda, né, perante a FINA, no caso dos 4, e é realmente um baque muito grande para lidar. A gente conversou com o Nicolas Santos, né? A gente queria ter a palavra dele aqui no programa e até ele pediu para você não quer falar nesse momento, porque o processo ainda está caminhando e tudo mais. Mas imagino, né? Você deve ter um certo relacionamento, deve ter conversado com o Nicolas com relação a essa situação. Como é que está a cabeça dele, com a família e tudo mais? Conversei com o Nicolas, troquei mensagens com o César, conversei com o Albertinho, que é o treinador deles. Eles estão muito tranquilos quanto à situação, porque só eles sabem o que aconteceu, só eles têm as provas, os detalhamentos disso, do que foi apresentado para a confederação e o que está indo na FINA. Então, a preservação deles de não falarem, acho que é uma questão mais legal, porque qualquer coisa, vem aqui, fala um negocinho, aí alguém vê, questiona isso, não é bem isso, aí a palavra da pessoa pode até interferir numa decisão que vai sair daqui 15, 20 dias. Então, acho que é importante essa preservação deles, independente do que a imprensa que a gente está doido para querer saber os mínimos detalhes desse processo, que vai sair a público no momento oportuno desse processo, mas é uma situação que eles estão tranquilos e confiantes quanto o que aconteceu. Isso é muito importante, né? A questão da tranquilidade sobre o que aconteceu. Agora, não são eles que se julgam a eles mesmos, né? São julgados por outras pessoas que analisam todo esse contexto que está rolando aí, que a gente tem acompanhado pela imprensa. É importante, viu, Wagner? Até para esclarecer, né? Que a conversa da nossa produção com o Nicolas e com familiares, né? E é claro, é natural que nesse momento o atleta se sinta um pouco fragilizado, até com a exposição da história, de repente está se sentindo um pouquinho acusado fora de contexto, alguma coisa assim, a gente compreende completamente e no fundo é importante a gente dizer que a gente torce, né, para que saiam bem, para que não tenha nenhum problema, afinal de contas são atletas representando o Brasil, claro que no final todo mundo quer que seja apenas um mal-entendido, né? E como é um assunto polêmico e muito técnico, pouca gente domina isso, a gente respeita realmente como o Gustavo falou, qualquer vírgula que você coloque pode ser interpretado. E sobre essa consideração que o Gustavo fez, que é bem legal, que dá a sensação que o atleta já é julgado antes, mas tem uma diferença aí que é importante. A substância está no organismo dele. Sim. Então, mesmo sem ter a intenção, ele está, de alguma forma, tirando proveito daquilo, ou não sei nem se tirando proveito, se for o caso. O tirar proveito entra no lado técnico, que pode não ter o ganho da performance, exatamente, por exemplo. Mas mesmo sem ter a intenção, o dolo de colocar aquela substância para dentro, ele está usufruindo daquilo, tenha culpa ou não. Claro que a gente está falando, partindo sempre do pressuposto da inocência. Claro. Mas isso existe e é controlado porque existe o dolo, porque há atletas que se beneficiam disso. Há treinadores que fazem esse tipo de coisa com os atletas, há ganho efetivo, há gente que burla a lei. É por isso que é feito o controle. E uma curiosidade, até o doutor pode esclarecer isso para a gente fala muito da composição dos produtos proibidos. Mas esse kit que faz a verificação, ele é idêntico no mundo inteiro? São vários fornecedores? Pode haver um problema de manipulação do kit também? Não. Eles têm um controle muito rigoroso, inclusive sobre os laboratórios que analisam as amostras. Então, a Agência Mundial, ela manda urina teste nos laboratórios. Então, o laboratório aqui no Brasil é só no Rio de Janeiro. Ele recebe uma urina enviada pela Agência Mundial. Ele não sabe absolutamente nada que tem lá dentro. Essa urina vai testar a metodologia todinha. Então, isso é feito regularmente. É muito, muito difícil. E o atleta, né, o Gustavo sabe bem, ele acompanha todo o processo de coleta, né? Assina um termo, tudo isso. A partir do momento que o atleta é designado para o doping, para o exame, ele tem uma escolta com ele, então ele não pode mais fazer nada, porque existem métodos que também burlam a coleta da urina. A urina é colhida na frente de um agente
do mesmo sexo. Tem todo um depois, controle, né? Isso, num frasco. Aí o próprio atleta escolhe os frascos da amostra A, da amostra B, ele que fecha o frasco, ele que lacra o frasco, coloca lá, ele assina um termo que está tudo certinho. Isso vai para um desses laboratórios que são de referência. Né? Aqui no Brasil é o Ladetec. E é sempre assim em qualquer parte do mundo. Agora, deixa eu só interrompê-lo, doutor, só um minutinho, porque